Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, estamos aqui para louvá-lo, bendizê-lo, engrandecê-lo, pois só Ele é digno de toda honra, toda glória, louvor e adoração. Vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 63, que é o texto base, como tema deste Salvai-vos, desta edição do Salvai-vos, que, diga-se de passagem, é um tema muito propício para o nosso tempo. Salmo 63, nós vamos ficar apenas com os 3 primeiros versículos. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, e a minha carne, ou seja, o meu corpo, te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua graça, ela é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios te louvarão. Glória a Deus. Diga bem forte após mim, só o que está no versículo 3, talvez no lugar da palavra graça ou da expressão graça, na sua Bíblia esteja benignidade, mas vamos usar a expressão graça. Diga após mim, porque a tua graça é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios te louvarão. Hoje nós estamos iniciando a segunda edição do nosso projeto evangelístico por nome Salvai-vos. O Salvai-vos nasceu já há alguns anos. Ele foi realizado primeiramente na região do Metanópolis, depois nós o conduzimos para a região do Osiel, fazia parte da história daquela igreja, e aí, como o trabalho não foi mais realizado, nós então já tínhamos envolvimento com o trabalho, resolvemos conduzi-lo aqui para a família MISP. E o Salvai-vos é um trabalho, irmãos, que visa, que procura, que tem a intenção, que tem a ideia, que tem a proposta, de fato, de conduzir as pessoas a Cristo através de uma mensagem evangelística. Embora também o Salvai-vos sirva para a edificação dos crentes, dos salvos da igreja. E é por isso que nessa edição nós estamos abordando o tema A Entrega, em busca da entrega total. Vamos repetir o tema para ficar cravado? Diga comigo, a entrega, em busca da entrega total. E nós estamos usando esse tema baseados, inclusive, neste salmo, o Salmo 63, que particularmente é um dos salmos pelos quais eu sou apaixonado por conta de algumas de suas expressões. E com a temática proposta, é claro que nós podemos usar outras passagens bíblicas. Os pregadores que por aqui passarem podem se utilizar de outras passagens, mas eu gostaria nessa noite de usar o próprio salmo para fazer uma breve reflexão com todos vocês neste culto tão especial. E eu gostaria de começar de forma sucinta, falando sobre o autor deste salmo e as circunstâncias que cercam este homem no momento em que este salmo foi inspirado, assim podemos dizer. De acordo com a história, este salmo foi feito ou foi composto, escrito pelo salmista Davi, aquele que foi eleito, escolhido pelo próprio Deus, como nos diz, se você puder abrir comigo, o salmo de número 89, e ler os versículos 19 a 21, que inclusive dá um testemunho maravilhoso. Salmo 89, versículos 19 a 21 dizem assim: Então falaste em visão ao teu servo, e ao teu santo disseste: Pus socorro sobre um que é poderoso, exaltei a um eleito do povo, achei a Davi, meu servo, com santo óleo ungi, com o qual a minha mão ficará firme
e o meu braço o fortalecerá. Deus aqui está usando o Salmo 89 para se referir ao que ele havia feito com Davi, como seu escolhido para ser rei e também ser um grande homem segundo o seu coração. Agora, as circunstâncias que cercavam Davi quando este salmo foi inspirado eram terríveis. Ele está aqui logo após os seus erros e pecados cometidos. Quem já leu a história a partir do segundo livro de Samuel, capítulo 11, sabe que Davi cometeu um ato de adultério. Após saber que a mulher com quem ele adulterou estava grávida, ele tentou trazer o esposo, o marido dessa mulher que estava em guerra, para que se deitasse com ela e ficasse subentendido que o filho lhe pertencia. Como isso não aconteceu, ele pediu que botasse aquele homem, Urias, à frente da batalha para que ele fosse acometido e então morresse. E quando ele morreu, de fato assim aconteceu, o próprio rei mandou um recado dizendo que ninguém achasse aquilo mal, porque eram consequências da guerra. Após cometer todos esses erros, Davi omite o seu pecado diante dos olhos dos homens e passa praticamente um ano em silêncio, insensível, acreditando que nada vai acontecer. É quando Deus lhe envia um profeta, e saudade dos profetas verdadeiros, e o profeta vai até o rei, o seu próprio rei, para confrontá-lo. É quando Davi é acordado, é despertado do seu pecado, passa a buscar a Deus em humilhação, com jejum, com pano de saco e cinza. A criança que nasce como fruto desse adultério é morta, mas Davi segue a sua vida na certeza que as consequências do seu pecado viriam. Como se não bastasse, fica subentendido na história também que a criação dos filhos de Davi, nisso também ele havia fracassado. E por fracassar, agora ele tem um dos seus filhos que está usurpando o próprio trono, querendo remover o pai do seu reinado, e não só isso, querendo matar o próprio pai para ser detentor da coroa. Então perceba que Davi está no momento em que ele está vindo da consequência dos seus pecados, vendo seu filho usurpar o próprio trono e querer lhe roubar a coroa, assumir o lugar dele, e esse é todo o contexto que está cercando. Davi está vivendo uma conspiração, está vivendo consequência dos seus erros, e além disso ele está correndo o risco de perder o palácio, perder o conforto e perder o trono. Talvez isso seria motivo para estar preocupado, ávido e brigando para recuperar todas essas coisas. Mas em meio aos seus erros, em meio aos seus pecados, ameaças sofridas, possibilidade de perda do palácio e principalmente do trono, Davi tem algo muito mais importante para viver. Por que ele tem algo muito mais importante? Basta você olhar para este salmo, porque em meio a todas essas calamidades que ele está vivendo, ele tem um Deus forte a quem sempre buscou, nos mais diversos momentos da sua vida, e agora ele tem certeza que ao invés de ficar focado em suas lutas, focado naquilo que está vivendo, ele vai continuar sedento, buscando a presença deste Deus tão maravilhoso, ao qual ele deseja. Se Davi não tivesse uma intimidade anterior, um relacionamento anterior com Deus, todas as situações de vida que ele passasse poderiam lhe tirar o foco, poderiam lhe tirar a perspectiva, poderiam lhe tirar o relacionamento, mas nem as perdas mais profundas da vida fizeram com que Davi deixasse de entender que bom é continuar buscando a Deus, que bom é continuar na presença de Deus, e que nós entendamos a mesma coisa. E ele não busca de qualquer maneira. Se você leu com atenção o texto, ele busca a Deus com diligência. O texto diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte, de madrugada te buscarei. Eu sei que para nós, no nosso português, na nossa língua, ou mesmo no nosso contexto de igreja, a expressão madrugada soa muito como aquele horário que vem a partir da meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, 3h, 4h, alguém diz: eu acordei de madrugada. No entanto, a expressão madrugada aqui tem outras nuances, outras conotações. O
texto aqui claramente está dizendo que Davi está falando de uma diligência. Quando ele se refere à madrugada, ele está dizendo: Senhor, o quanto antes, o mais cedo possível, o mais rápido possível, ao invés de eu fazer outras coisas, eu estarei buscando tu, porque tu és o meu Deus forte, eu estarei buscando a tua presença. Davi está vivendo o princípio de Mateus 6,33, buscar o reino de Deus e a sua justiça antes de tudo, e as outras coisas necessárias lhe serão acrescentadas. E aqui eu posso declarar uma palavra profética: Deus não será só a tua prioridade, Ele será a exclusividade. E esse é um tempo que você busca Ele antes de tudo, antes de todas as coisas, o quanto antes, o mais rápido possível, porque é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha. Assim nos diz as Escrituras. Glória a Deus. Além de buscá-lo antes de tudo, além de buscá-lo o mais rápido possível, o texto revela que ele o busca de dentro para fora. Ele diz: a minha alma tem sede de ti. O salmista está buscando a Deus com a sua alma, está buscando a Deus com a sua, e é uma alma que tem sede. Ele está dizendo: Deus é a minha maior aspiração. Diga comigo: Deus deve ser a minha maior aspiração. Eu não quero aqui, irmãos, interferir em sonhos de ninguém. Eu não quero aqui descartar a ideia de você sonhar com uma casa, com um carro, com um apartamento, com um salário melhor, com uma formação. Mas nós vivemos um tempo em que as aspirações, inclusive de alguns crentes, elas se dão apenas no âmbito terreno. Só desejam as coisas dessa terra. E se a gente faz assim, quando nós não as temos, é capaz de nos entristecermos e nos frustrarmos. Agora, se a nossa aspiração maior continuar sendo Deus, se tiver iPhone a gente é crente, se não tiver é crente do mesmo jeito. Se tiver carro novo a gente é crente, se não tiver do mesmo jeito. Se tiver empregado a gente é crente, se não tiver do mesmo jeito. Se tiver com saúde a gente é crente, se não tiver do mesmo jeito. Quem aspira a Deus acima de tudo não precisa de coisas terrenas para adorar e buscar a Deus. Esses crentes estão aqui essa noite, glória a Deus. Nossa maior aspiração é o Deus Todo-Poderoso. Oh, Ramagassui de Lamagas. A minha alma tem sede é só de ti. A minha alma te deseja. Eu te busco com a minha alma. E por que ele está buscando a Deus com a sua alma? Porque se você acompanhar comigo o versículo de número 5, você vai observar que Davi tem uma certeza: a minha alma se fartará como de tutano e de gordura. Glória a Deus. Sabe o que ele está dizendo? Se eu busco a Deus com a minha alma, ela não vai passar necessidades. Ela não terá fome das coisas dessa terra. Ela não vai ansiar por nada daqui. Porque na presença dele tem fartura, tem banquete. E quando ele se refere à gordura e ao tutano, ele está se referindo às partes mais nobres e excelentes da carne. Ou seja, a um banquete fino e nobre. Ele está dizendo: Deus não me dará qualquer comida, Deus não me dará lentilhas, Deus não me dará as bolotas, os porcos. Ele me dará gordura, tutano. Ele me dará a melhor comida desta terra. E o maior alimento para a igreja ainda é a palavra de Deus. É ela que alimenta a nossa alma. Quem quer se fartar da palavra, quem quer se fartar. Hoje eu estava lendo os status da nossa missionária Esté, que era para estar aqui pregando, e eu tenho certeza que Deus ia usar ela muito mais, mas ela testemunhava: eu amo a palavra, eu me lanço sobre a palavra. E ela questionava: não sei como tem crentes que não gostam de se alimentar da palavra, mas essa noite no Salvaives e na família MISP há uma igreja que ama a palavra de Deus, o melhor alimento para aqueles que são salvos. Glória ao nome de Jesus. Ele está dizendo: eu vou me fartar, eu vou buscar a Ele, porque eu sei que haverá fartura. E a alma de Davi só tem essa sede, só se farta na presença de Deus. Sabe por quê? Olha aqui para mim: porque ela é apegada ao Senhor. Olha o que diz o versículo de número 8, diz assim: a minha alma te segue de perto. Em outras versões diz: a minha alma está apegada ao Senhor.
Irmãos, não dá para ficar com o ser interior longe de Deus. A gente vê tanta gente, irmãos, presente em ambientes religiosos, evangélicos, de culto, mas a alma distante de Deus. Inclusive, nos tempos do profeta Isaías, e em repetição pelo próprio Cristo, escute isso aqui. Um dia Jesus fez uma denúncia usando a mesma profecia de Isaías. Jesus disse: esse povo, acerca deles, o profeta Isaías bem profetizou. Por quê? Porque este povo me honra com seus lábios, me adora com a sua boca, me louva com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Pois o coração é o instrumento que vai aferir qual é a distância entre mim e Deus. E quanto mais distante eu tiver, mais força eu vou ter que empreender. Agora, quanto mais perto eu estiver, basta clamar, porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia. E eu quero dizer que eu creio que nesta noite, os crentes estão aqui no meio desse frio que está fazendo. A alma está aquecida, porque estão próximos, estão perto, estão bem pertinho de Deus, e não querem andar distante do Senhor. A minha alma te segue de perto. É de dentro para fora que eu te busco. Mas espera aí, Davi vai dar provas, irmãos, de que sua entrega a Deus, olhe para mim, não é parcial, não é pela metade. Ele quer fazer uma entrega total. Quer a prova disso? Porque ele diz assim, ó: a minha alma te deseja, mas o meu corpo, a minha carne, também está gritando pelo Senhor. A minha carne também te deseja, como em uma terra seca, árida, em que não há água. E eu não vou usar só o corpo não, só a metade do corpo eu vou usar por completo. Nos versículos 3 e 4 ele diz: os meus lábios te louvarão, a minha boca te louvará, porque a minha mão se levanta para adorar, a minha boca se levanta para adorar. Eu tudo uso da minha vida para servir e entregar a Deus. Nós estamos vivendo o tempo daquele culto em que a desculpa que se dá é: eu adoro a Deus no meu cantinho quietinha, eu adoro a Deus do meu jeito. Respeito, adore do seu jeito. Mas muitas vezes esse tipo de frase é válvula de escape. Porque, irmãos, é impossível, repito com todas as palavras, é impossível alguém ser impactado pela presença de Deus, sentir a graça do Espírito de Deus, sentir o poder de Deus e ter um comportamento assim muito apático. Alguém que vai dizer assim: não, eu estou adorando aqui no meu silêncio. Não, quando Deus desce sobre nós, não tem como ter silêncio em nossos lábios. A nossa boca só sente vontade de uma coisa: de abrir-se, louvar e glorificar e engrandecer e adorar. Não posso me calar diante da salvação, do perdão, da bondade, da graça, da misericórdia. Eu preciso louvar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque tome cuidado, nós temos na Bíblia um homem que, por duvidar da bondade, da graça de Deus, eu sempre uso como exemplo. Ele acaba de receber uma grande promessa: a tua esposa dará à luz um filho. Esse menino será grande, não beberá vinho nem bebida forte, vai converter muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E o Zacarias, que era sacerdote, homem de relacionamento, homem de intimidade, homem da presença de Deus, ele olha para o anjo e diz: mas como isso acontecerá? Ora, se era Deus que estava falando, não pergunte como, só acredite que vai acontecer, porque Deus tem seus meios e Deus tem suas formas. É quando o anjo sentencia: porque duvidastes, ficarás mudo e não falarás até o dia em que o menino nascer. Interessante é que quando o menino nasceu, que ele escreveu o nome João, a Bíblia diz que a boca dele se abriu, ele passou a falar. E sabe o que ele fez depois de falar? Aí ele foi cantar.
A Bíblia diz que Zacarias passa a louvar a Deus, que era para ele ter feito quando recebeu a promessa. Não era para duvidar. Então, quando Deus falar contigo, quando Deus disser algo, não perca tempo. Abre essa boca que Ele te deu, estufa esse peito, solta a voz e dê glória, dê aleluia, exalte a Deus. Eu respeito quem gosta de um culto quietinho, de um culto formal com seus aplausos, seu aleluia coloquial, mas estamos aqui para deixar o Espírito Santo tomar o nosso coração, extravasar a alegria e dizer que Ele é Deus, Ele é Deus. Eu não vou perder para os idólatras lá em Atenas, que por 2 horas ficaram gritando: grande é a Diana dos Efésios. Eu posso dizer: grande é o meu Deus, grande é o meu Deus, grande é o meu Deus, grande é o meu Deus. Se Ele é grande na sua vida, levante a sua mão. Se Ele é grande em sua vida, adore a Deus. Aleluia. Davi está dizendo: a minha boca vai te louvar, meus lábios te louvarão. Ou seja, tudo que está em mim será entregue ao Senhor. Então Davi seguia Ele de perto, entregou, queria entregar todo o seu ser a Deus. Agora preste atenção, Davi está se entregando totalmente, porque quer viver no ambiente das guerras. Meu Deus, isso aqui é muito lindo. Quer viver no ambiente das guerras o que vive no ambiente do culto. Diga comigo: ele quer viver, está fraco demais, ele quer viver no ambiente de suas guerras aquilo que vive em um ambiente de culto. Preste atenção no versículo 3, irmãos. Versículo 2: a minha carne te deseja como uma terra seca e cansada. No final do versículo 1, e no 12 ele diz: eu faço isso para ver a tua força e a tua glória, como te vi. Aonde? No santuário. Deixa eu descodificar isso aqui. Sabe o que ele está dizendo? Eu sei que eu estou num ambiente, num espaço geográfico, aonde a terra em minha volta é seca, o solo está rachado, não tem água, essa terra não é molhada, ela não absorve o líquido precioso. E assim como essa terra está sedenta, eu te busco no lugar onde eu estou, mesmo em fuga, mesmo em perigo de perda da vida, porque lá no santuário eu contemplo a tua força e a tua glória. E se eu posso contemplar lá, eu creio que te buscando aqui, a mesma força e a mesma glória pode se manifestar na minha vida. Glória a Deus. Escuta o que eu vou dizer para você, irmãos. Isso aqui é fato. Se a gente pudesse, por causa das nossas fraquezas, a gente levava o ambiente de culto para dentro da nossa casa. Que parece que quando a gente entra aqui, irmão, tudo muda. Aqui a gente sente mais paz, sente mais a presença de Deus, sente uma alegria. Aí bastou chegar em casa, tem uma angústia, tem um conflito, tem uma tristeza, tem uma tribulação. E a gente fica pensando: por que aquele ambiente é diferente? No entanto, esse homem está dizendo: eu quero conduzir a mesma presença, a mesma palavra, o mesmo Espírito, a mesma força, a mesma glória que eu sinto na casa dele, vai me acompanhar no meu ambiente de guerra e de batalha. Eu vou levar essa presença comigo. Agora foi profecia e você não pegou. É lá no trabalho que tem guerra, mas vai ter força e glória. É lá na casa que tem guerra, mas vai ter força e glória. Aonde é que tem guerra, pode ter certeza que se buscar a Deus de todo o coração e se entregar a Ele, haverá força e glória, força e glória, força e glória de Deus. Isso aqui é muito lindo, irmão. Eu gosto de ter essa postura dos salmistas, dos homens bíblicos. Como assim? Não estou me comparando a eles. Eu digo que eu gosto de ter essa postura. Como assim, pastor? Eu gosto de olhar a minha volta, ao redor de mim, e tudo que eu ver me sirva de reflexão, me sirva para eu refletir na vida. Como esses dias, aquela menina que morreu naquele lugar, todo mundo sabe, é destaque. Eu fiquei pensando nas últimas horas dela, nos últimos momentos, sozinha. Ali só tinha um ser para falar com ela, só Deus. E esse homem está fugindo, ele está correndo perigo de vida. Ele está para perder tudo: o palácio, a coroa, o trono.
Só que ele olha ao seu redor e o seu espaço geográfico mostra um lugar seco. Os desertos da Judeia, uma terra cansada, sem água. Ele olha para aquela terra e diz: eu não vou ficar igual ela. Eu não vou ficar igual essa terra está seca e assim, porque não tem água, mas eu sei a quem buscar para não ter sede, eu sei a quem buscar para ter vida, eu sei a quem buscar para viver força e glória. Eu buscarei a Ele para vê-lo, como eu vi no templo, no santuário, eu vi a sua força e eu vi a sua glória. Aleluia. Eu quero dizer-lhes, informar-lhes ou lembrá-los que lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, nem se projetava um templo, nem se projetava um espaço, nem a tenda móvel. É quando Jacó tem uma conclusão, e preste atenção na conclusão dele: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Preste atenção nisso aqui. Por que Jacó está dizendo que aquele lugar é a casa de Deus? Por conta do que ele diz depois: esta é a porta dos céus. Porque onde tem céus abertos, não precisa ter templo. Deus desce, habita lá, e o lugar passa a ser habitação de Deus, casa de Deus, lugar onde Deus abençoa. Então deixa eu profetizar: que na tua casa tenha céus abertos, que na tua família tenha céus abertos, que no teu emprego tenha céus abertos, e lá será a casa de Deus para você adorar e sentir a graça de Deus. Para encerrar essa parte, perceba que Davi diz que no templo ele consegue contemplar a força e a glória do Senhor. Ele consegue contemplar o que, irmãos? A força e a glória do Senhor. A manifestação da sua glória e a sua força inigualável, aquela mesma da profecia de Isaías. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Criador não se cansa e não se fatiga? Pelo contrário, Ele faz forte ao cansado e renova, multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Diga comigo: faz forte ao cansado. Tem alguma coisa errada aí, não? Faz forte ao cansado. Tem hora que a gente lê umas coisas que dá vontade de mudar, mas não pode ler. Então, quando não pode mudar, a gente procura entender. Porque para mim é o seguinte: ele deveria fazer forte o fraco e não o cansado. Porque quem precisa de força é o fraco. O cansado precisa de descanso. Mas o texto diz, Milton, que ele faz forte ao cansado. Porque o texto está dizendo o seguinte, ó: às vezes você cansa de congregar, cansa de orar, cansa de cantar, cansa de pregar, mas já se perguntou por que você não desistiu com tanto cansaço? É porque, embora cansado, Ele já te fez forte para suportar todas essas coisas. Embora cansado, você ainda tem força para continuar caminhando para a presença dEle. Embora cansado, você não abriu mão do seu ministério, porque tem força para sustentá-lo. Embora cansado, você ainda briga pelo seu casamento, ainda briga pela sua família. Por quê? Porque há uma força sobrenatural dentro de você, e essa força vem do alto. Eu estou aqui para te dizer, como profeta de Deus: você não está fraco, está cansado, e daqui a pouco vai ter descanso. Mas agora é hora de usar a força que ainda te resta para lutar, porque ainda tem força aí dentro. É por isso que alguém cansado, ainda assim cansado, de Eric, não desiste. Não sei você, mas tem dia que o pastor Max está cansado de tantas coisas,
de tantas posturas, de tantas atitudes, de tantas falácias, de tantas circunstâncias, de tanta situação, e alguém que ainda não recebeu a força de Deus, em meio a todo esse cansaço, quer desistir, quer entregar os pontos, quer cair na bebida, quer cair nas drogas, quer voltar para o mundão, e a gente mesmo cansado diz, mas eu tenho Deus, eu vou para a casa de Deus, eu vou servir a Deus. Mesmo cansado a gente pega a Bíblia e diz, é cansado que eu vou ler a palavra. Mesmo cansado a gente ajoelha e diz, é cansado que eu oro. Por quê? Porque aí dentro tem uma força que vem do alto, vem do céu, é a força de Deus, e quem quer mais dessa força, ele faz forte ao cansado. Aí ele fala outra coisa, aí multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Aí complicou mais ainda. Esse aqui é que dá vontade de mudar mesmo, porque até então, um pouquinho que eu estudei, Silene, é que a gente só multiplica aquilo que tem. Quanto é 0 vezes 2? 0. 0 vezes 8? 0 vezes 10? 0. Está dizendo que ele multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor, nenhuma força. Mas não é que ele está multiplicando aquilo que não tem. Ao se referir que ele multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor, ele está se referindo daqueles que assim se consideram. Porque quantas vezes eu e você nos consideramos que não temos nenhum vigor, nenhuma força para prosseguir, e ele diz, pois eu vou te mostrar que tem. E como é que eu mostro? Eu multiplico o que ainda tem, e você vai ter mais do que já tinha, para continuar caminhando na minha presença. Gideão, quando achou que não tinha nenhuma força, que apenas estava protegendo um pouquinho de trigo no lagar, a primeira frase que ele ouve do anjo é, vai nessa tua força, vai nessa tua força, vai nessa tua força, que pode parecer pequena, mas é ela que vai te fazer permanecer, é ela que vai te fazer cantar, é ela que vai te fazer pregar, é ela que vai te fazer prosseguir. Quantos aqui agradecem a Deus pela força que tem? A força dentro de você. Porque, irmão, às vezes nós temos que viver entendendo que dentro de nós há uma força que nem nós sabíamos. Sabe quando é que você vai descobrir que dentro de você tem força? É com as circunstâncias mais adversas da vida. É na hora dos maiores problemas é que você vai descobrir, eu tinha essa força e não sabia. Eu tinha isso tudo e achei. Eu já passei por tantas circunstâncias que são conhecidas dos irmãos, mas houve algumas, ou uma em específico, que mostrou a força que Deus tinha colocado dentro de mim, porque eu nem... Só para você ter uma ideia, essa força não foi só espiritual, não foi só emocional. Você sabe o que é um homem passar 3 dias e 3 noites, eu estou falando seguidas, 24 horas, sem comer e sem dormir? Você sabia que isso aconteceu comigo? E em um momento em que o sono conseguiu me pegar, eu não sei se durou 3 segundos. A Carla estava. Foi tão rápido que eu fiz assim. 3 dias e 3 noites. Até que eu pudesse sepultar um corpo, o corpo da própria filha. Mas eu não sabia que ia ter força suficiente para aguentar aqueles 3 dias e 3 noites. Mas eu sei de onde vinha essa força. Eu sei de onde vem ela. É por isso que nesse Salvai-vos ele está dizendo, entrega tudo que eu te darei mais força ainda. Entrega todo o teu ser que você terá uma força para suportar tudo isso. Irmão, vou dizer uma coisa para você agora muito sério. Eu não quero que aqueles que estão sofrendo isso se ofendam. Apenas entendam que você possa viver o mesmo. Olhe para você mesmo. Você poderia ser uma das vítimas da depressão profunda agora. Você poderia ser uma das vítimas da crise de ansiedade sem deixar você sair de casa. De vez em quando eu paro para pensar, lembrando de alguém que está surtando, que está em crise, que está ali naquele momento, e eu digo, Deus, eu nunca senti isso. Que privilégio. E às vezes tem crente que não passa por isso e não para agradecer.
Você poderia agora estar numa emergência, tendo que tomar uma dose de remédio forte para acalmar, mas a força que está dentro de você te colocou sentadinho nessa terça-feira aí para te dizer: contemple a força que Ele te deu e agradeça por não estar depressiva, por não estar em crise, por não estar em surto, por não perder a vida. Por quê? Porque Ele faz forte, Ele faz forte, Ele faz forte, Ele faz forte, alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E eu uso deste momento para profetizar alguém que está num princípio de ansiedade, num princípio de depressão: seja livre, receba a força, livre dessa depressão, dessa angústia, para viver a alegria que o céu tem para a tua vida. Quem recebe essa palavra e adora a Deus, glória a Jesus. E para ver também a tua glória, a glória manifesta, a glória que movimenta o ambiente, a glória que faz com que o humano, o mortal, seja absolvido pelo transcendente, pelo sobrenatural. Irmãos, eu creio na manifestação da glória no meio da igreja. Eu creio no Deus de toda a glória descendo. Quando o primeiro templo foi inaugurado, segundo o livro das Crônicas, a Bíblia diz que quando em uníssono os sacerdotes louvavam a Deus, uma nuvem, uma fumaça entrou na casa, a saber, a glória de Deus. E a glória foi tão grande, tão grande, tão grande, que os sacerdotes não podiam ficar de pé, mas prostrados adoravam. Por quê? Porque a glória de Deus havia enchido a casa. Isaías disse que os serafins cantavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Oxalá esta noite a minha vida, a sua vida, a minha casa, a tua casa se encha da glória de Deus. Mas é para quem deseja e quem tem sede e se entrega totalmente a Ele. Glória a Deus. Alguém está sentindo a glória? Alguém está sentindo? Eu já senti ela aqui, ela já tocou aqui a minha alma. Se ficar desligado não sente, se ligar vai sentir a glória. Se ficar desligado vai sair com frio e gelado, mas se ligar vai aquecer o corpo, a alma, o espírito, a mente, o psicológico, o emocional. A glória de Deus está sobre nós. Levante uma de suas mãos, coloque a outra sobre o seu coração, e se tem coragem, com ousadia, diga: Deus, meu Deus, eu quero sentir, receber, viver a tua glória. Que a glória tome conta de ti hoje. Que a glória tome conta de ti hoje. Que a glória, e olha aí. Aí em casa, que a glória tome de conta de ti hoje. Que a glória tome conta do teu ministério. Que a glória tome conta da tua casa. A glória. A glória de Deus. Irmão, tem uma glória aqui. Tem uma glória aqui essa noite. Tem uma glória para quem está assistindo. É o próprio Deus que desce na cidade de Campinas. Eu gosto quando Deus me fala isso. Nesse exato momento, a cidade de Campinas está recebendo a visita da glória de Deus. Deus está descendo agora nas biqueiras. Deus está descendo agora nos terreiros. A glória de Deus está descendo agora nos hospitais. Receba a glória. Ramagai. Adore por um instante, vai. Eu vou te dar um minuto para você adorar e glorificar. Adorar e glorificar. Eu vou me silenciar para você dar glória, enquanto eu dou glória aqui também e adoro a Deus. Aramagai. Tem línguas estranhas aí? Tem línguas estranhas na tua casa? Adore em línguas estranhas. Tem glória a Deus aí? Adore com glória a Deus. Tem uma mão que você pode levantar? Então levanta e adora. Tem alguém que pode abrir o coração? Rasga essa alma e te entrega a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Meu Deus, eu estou vendo gente aqui tomada pela glória. Jesus está te fazendo sentir o que nunca mais você tinha sentido. Tem renovo de Deus para a tua vida aqui hoje. E você que está me assistindo em casa, se o diabo usa o virtual, imagine Deus. Deus entra na sala da tua casa agora e derrama a glória. Aleluia, levante desse leito agora. Levante desse leito de hospital agora. Saia desse quarto escuro agora. Saia dessa depressão agora, pela glória que está se manifestando aqui essa noite. Aleluia. Deixa eu caminhar para o final. Por que Davi está se referindo ao santuário? Porque o santuário é a representação da presença de Deus. Irmãos, no passado, eu amo isso, ninguém ia para a igreja dizendo assim: vou lá ao culto, vou lá no templo. Não. Quando eles se referiam ao caminhar para a casa de Deus, eles sabiam enfaticamente que eles estavam indo para a presença de Deus. Não era a mera visita a um espaço físico, geográfico de alvenaria. Porque havia uma promessa de Deus. E qual era a promessa? 2 Crônicas capítulo 5, versículo 17 em diante. Deus diz assim: porque agora eu escolhi e santifiquei esta casa. Nela estarão os meus olhos e os meus ouvidos atentos perpetuamente às orações que se fizer neste lugar. Eu sei que existe um momento de desigrejados. Há uma estatística, escute isso aqui, e também uma profecia ou uma palavra reflexiva de alguém que disse que vai chegar o tempo em que as pessoas não mais vão procurar uma igreja para congregar. E isso por conta da corrupção, por conta de como a igreja vai se converter. E eu falo da igreja no seu sentido local, porque a noiva de Cristo sempre será preservada pura e santa na presença dele. Mas quero dizer, irmãos, que não há amparo para movimento de desigrejado. Que tem muita corrupção, tem. Nós estamos vendo coisas absurdas. Mas eu ainda sou defensor da proposta bíblica de que quando todos os lugares se corromperem, Deus levantará Obadias nessa terra para guardar os seus, ainda que sejam em cavernas, e alimentá-los com pão e água. Com pão e água. Haverão lugares de refúgio, haverão lugares onde você vai poder se congregar sim. E aqui nós vamos deixar bater sangue na canela. Vai ser difícil, está pesado. Só Deus sabe o fardo que a gente está carregando. E não é reclamação, pelo contrário, é exposição a fim de que haja intercessão. Mas arredar o pé a gente não vai arredar. E se tiver que ficar aqui, será para uma igreja séria, comprometida, que não está forçando os crentes a dar dinheiro, que não está oprimindo os crentes, que não vive de movimento de congresso, mas que vive debaixo da promessa de Deus de ter uma vida contínua na presença do Senhor. Eu não quero ser um crente alegre só 3 dias, porque tem um pregador de fora, porque tem uma cantora, porque tem um famoso, porque se gastou 10, 15, 20 mil para trazer alguém para depois ficar com soberba na internet. Veio fulano em nossas igrejas. Eu quero saber se Jesus está lá, se Jesus veio na festa, se o Espírito Santo está lá. Aqui não tem famoso, mas Jesus está na casa. Ele está presente, ele está provando que está presente. Oramai, deixa eu ver, Rasuramagai. Então eles entendiam que o santuário era a representação da presença de Deus. Então olha aqui para mim caminhar para o final. Quando você sair da sua casa, não pense que você está vindo só a um templo. Recebe essa palavra, vem alegre dizendo: estou indo para a presença de Deus. Estou indo para a presença de Deus. Quem veio para a presença de Deus hoje? Quem veio?
Quem veio para a presença de Deus? Quem veio? Alguém está dizendo aí que não tem presença, então vem ver. Aleluia. Aqui a gente sente uma graça. Olha ali como está o Anderson, como está ali o Evandro, olha como está ali a Jéssica. Aqui a gente sente uma graça, uma alegria. O nome disso? Presença, 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 presença. Faça a prova, você que está assistindo aí, e recebe a mesma presença na tua casa. Presença! Aleluia, glória a Deus. E para finalizar, quando há uma compreensão em níveis elevados, a entrega também se propõe a níveis elevados. Você pode repetir isso comigo? Bem bonito, bem bonito. Diga comigo: quando há uma compreensão em níveis elevados, a entrega também se propõe a níveis elevados. Entre os versículos confrontantes e impactantes da Bíblia, para mim esse é um dos mais fortes, que é o versículo 3. Preste atenção, eu vou citar, não precisa você ler. Porque a graça é melhor do que a vida. Preste atenção nisso aqui. A graça é melhor do que a própria vida. Esse homem tem uma compreensão que o leva a um nível de entrega elevadíssimo. Esse homem poderia ter dito assim, ó: a graça é melhor do que o palácio. A graça é melhor do que a coroa. A graça é melhor do que o trono. A graça é melhor do que a posição. Vamos trazer para os nossos dias. A graça é melhor do que o ministério. A graça é melhor do que o título de pastor. A graça é melhor do que o título de cantor. Ele não disse isso, ele disse: essa graça é melhor do que a minha própria vida. Por causa da graça, se preciso, eu perco a minha vida. Irmãos, você está entendendo isso aqui? Esse homem está dizendo: a graça que eu conheço. E vale um detalhe aqui, para que os que gostam das dispensações, que às vezes fazem uma distinção como se no Antigo Testamento não houvesse graça. Aí diz assim: Jesus trouxe o tempo da graça, mas a graça é graça desde o Gênesis. E esse homem está dizendo: a graça que eu conheço, que é a tua, que é o favor imerecido, que é o não receber aquilo que mereço e receber aquilo que eu não mereço, misericórdia e graça. Essa graça, esse favor é muito melhor do que a minha própria vida. Eu não sei de que forma, estou terminando, o salmista descobriu isso, mas eu sei como outra pessoa descobriu que a graça era melhor do que a vida. Vou repetir. Esse aqui que está dizendo a graça é melhor do que a vida, eu não sei como ele descobriu, mas eu conheço uma pessoa que eu sei como ele descobriu. E ele começa narrando a sua descoberta assim, ó: para que eu não me exaltasse pela grandeza das revelações, me foi posto um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Por causa disso, 3 vezes eu orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Foi quando o Senhor me disse: Paulo, a minha graça te basta. Glória a Deus. Paulo esquece o espinho. Paulo esquece a bofetada. Paulo esquece a tua vida. Abraça a minha graça, porque a minha graça te basta, Paulo. Glória a Deus. Para de orar pelo espinho, Paulo. Para de orar pelas bofetadas que trazem vergonha. Para de orar pela tua dor, Paulo. Para de orar
ora pelos teus sofrimentos. E o que eu faço ao invés de orar? Deixa a minha graça te abraçar, deixa a minha graça te sustentar, deixa a minha graça ser a melhor opção. A graça está descendo, ainda agora foi glória, agora é graça. Ainda agora foi glória, agora é graça. Glória e graça, glória e graça, glória e graça. E Deus ainda explica por quê. A minha graça é suficiente porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Que isso? Um poder que precisa se aperfeiçoar? Não. Não é que o poder de Deus tem alguma falha, alguma oscilação, não seja perfeito, mas imperfeito é quem recebe esse poder. E quem recebe esse poder pode recebê-lo e desprezá-lo e não investir mais para esse poder se aperfeiçoar. E eu faço a abertura desse Salvai-vos com uma profecia. O poder de Deus que já há na sua vida haverá de aumentar, de se aperfeiçoar, de ser maior. Ali a Jéssica já recebeu, o Evandro já recebeu, o Gustavo já recebeu, o Diego já, alguém em casa já recebeu. Já tem poder aqui, mas ele vai aumentar, aumentar, aumentar. Ele vai se aperfeiçoar. E é na minha fraqueza que o poder olha o poder, olha o poder, olha o poder, olha o poder, olha o poder. Poder que vem da graça, 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 graça. Aí Paulo aprende e diz: Milton, agora eu entendi. Já que é assim, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, nas minhas injúrias, nas minhas necessidades, nas perseguições que sofro por amor ao Cristo. Porque por causa dessa graça, quando eu sou fraco, aí é que eu estou forte. A graça é para os fracos, a graça é para os frágeis, a graça é para os dependentes, a graça é para os que se entregam. A entrega, a entrega, a entrega, a entrega. Quem se entrega receberá a graça. Vamos nos entregar totalmente. Fique de pé comigo. Quem quer se entregar totalmente. O Ramagai, Oregancho Vegai. Reboume que ande vacia. Graça nessa noite, graça nesse ambiente, graça sobre a sua vida, graça sobre quem está assistindo, graça sobre quem vai assistir, graça durante todos estes dias. Se você pode pegar na mão de alguém, inclinar a sua cabeça, fechar os seus olhos. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Embaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Com força. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Mais uma vez. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Embaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Bem forte. Só tua graça me basta, tua presença é o
prazer, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Para encerrar, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. As duas mãos sobre o peito agora. Os batizados sejam tomados pela glória e pela graça e comecem a falar em línguas estranhas. Os não batizados comecem a ser tomados pela glória e pela graça e comecem a adorar e glorificar a Deus. Eu quero ouvir 1 minuto de barulho de adoração e de glória a Deus, para Deus aqui nesse lugar. Só quem vai se entregar totalmente, só te peço 1 minuto. 1 minuto dando glória, 1 minuto dando aleluia, 1 minuto dando glória, 1 minuto dando aleluia, 1 minuto dizendo louvado, 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 louvado seja Deus, louvado seja Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Continua, continua, mais um pouco, continua. Olha o que Deus está fazendo, olha o que Deus está fazendo, olha o que Deus vai, é para Ele, 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 é para Ele. Ragamanda Soremacha Eribianjoeva. Graça, 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 mais graça, mais graça, mais graça, mais graça, mais graça, mais graça. Aleluia. Pai, nós te agradecemos por esta noite. Te damos a honra e a glória, pois ela é só tua, meu Senhor. Abençoamos todos os teus filhos que estão aqui nessa noite, todas as tuas filhas, com essa palavra que vem de ti. Que a tua glória e a tua graça se apoderem de nós, que a nossa sede não diminua, que alma e corpo te busquem e se entreguem a ti, que haja uma entrega total ainda este ano das nossas vidas à tua obra, ao Senhor mesmo. Ó Deus, que vidas sejam curadas, restauradas, que o teu nome seja glorificado. Abençoa os nossos irmãos que não puderam vir, ó Deus, o evangelista Henrique, a missionária Érica, o pastor Fábio, a missionária Cida, o Luiz, a Elia, a Vanessa, meu Deus, ó Pai, o Gabriel, a Poliana, ó Deus, o Aliston, a Eris, todos quantos não vieram essa noite, também recebam da mesma graça, ó Deus, o seu Gonçalo, a dona Maria, ó Deus, todos os que aqui congregam e não puderam estar, alcança com graça, alcança com graça, em nome de Jesus. E você abraça alguém que está do seu lado e diga para ele: receba graça, receba graça, receba graça, receba graça.